Vamos lá, gente, continuando nossa aula de sequências, né? Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem delas, uma forma de representar, algumas maneiras de ser representada uma sequência. Uma sequência, ela pode ser representada por uma lista ordenada de números entre parênteses, separados por vírgula. A sequência 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 2014. O que ela indica? Ela indica os anos de Copa do Mundo de futebol masculino, desde o primeiro campeonato em 1930 até o ocorrido em 2014. Falta aí depois 2018, 2022. Imagina-se que ela seja uma sequência infinita enquanto houver Copas do Mundo de futebol. Ok? Então o que eu posso pegar dessa sequência? Eu entendo nela aqui, ó, que o primeiro termo, o primeiro número dela tem o valor numérico de 1930. O segundo termo, 1934. O terceiro, 1938. O quarto, 1950. O quinto, 1954. E assim por diante. Ok? Então, como é que eu vou representar esses termos? Eu vou representar os termos de uma forma genérica, através de uma letra minúscula para identificar um termo e um número subscrito à direita para indicar a posição desse termo. Beleza? Então eu vou ter um número e vou ter um númerozinho embaixo que vai indicar qual que é a posição. Vamos observar isso aí através de um exemplo. Vamos pegar a mesma sequência das Copas do Mundo. O A1, que é o primeiro termo, é o A1, 1930. O segundo termo, o A2, significa que o segundo termo é 1934. O A3, 1938. O A4, 1950. O A5, A6, ok? Então é muito importante você entender essa representação dos termos da sequência, principalmente quanto a essa questão do número subscrito. Porque além de ele indicar a posição que o termo está na sequência, ele indica a quantidade de termos que a sequência tem. Se eu tenho aqui as primeiras 4 Copas do Mundo, se a minha sequência fosse somente isso, eu teria 4 termos. Repare lá que o último termo, o A4, além de ele indicar que o valor dele é 1950, o 4 indica que possui 4 termos. E eu posso ir nomeando a sequência infinitamente, né? Como, por exemplo, o A10, ele indica o 10º termo, e no caso refere-se ao ano da 10ª Copa do Mundo. E também vai indicar que houveram 10 Copas do Mundo, que, além de indicar a posição 10, indica a quantidade de termos. É muito importante entender essa ideia desse número subscrito para a representação de uma sequência. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Observe essa sequência dos números ímpares menores que 20. Então tem o 1, o 3, o 5, todos ímpares até o 19 que são menor que 20. Então vamos colocar eles na representação. O A1 ocupa a primeira posição, é o 1. O A2 ocupa a segunda posição, que é o 3. O A3 é o 5. A4, o 7. A5, o 9. A6, o 11. A7, o 13. A8, o 15. O A9, o 17. O A10, o 19. E repare que o A10, além dele indicar que o 19 está na 10ª posição, indica que tem 10 números ímpares menores do que 20. Ok? Então é importante entender esse posicionamento dos termos na sequência. Por quê? Vamos lá, vamos para a próxima. Para eu expressar um termo qualquer dessa sequência, eu uso a letra N subscrita, né? O AN, por exemplo, eu não sei qual posição, mas ele é o enésimo termo, ou seja, um termo que está na posição N da sequência. Então, se o N for 10, o termo vai estar na posição 10. Se o N for 20, o termo vai estar na posição 20, e assim sucessivamente. E isso vai ajudar a gente também a encontrar uma lei de formação da sequência. Então, por exemplo, observe a sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8. Essa é uma sequência infinita de números, mas é possível encontrar um padrão para a gente calcular qualquer número pertencente a ela. Assim, a gente monta uma tabelinha. Vamos lá, ó, aqui eu tenho as posições do número. Tenho o cálculo que eu vou fazer e o valor que eu vou ter na sequência. Então, o que está na posição 1,
como são números pares, eu vou ter que fazer vezes 2. Então, eu faço 2 vezes a posição 1 e encontro o 2, que é o primeiro número par. Que está na posição 2, o A2. Faço vezes 2 também e encontro o próximo número par, que é 4. O A3, faço vezes 2 e encontro 6. Reparem aí, ó, 2, 4, 6, tal, até a posição N. Pode ser qualquer número. Se for 100, por exemplo. Então eu vou fazer 2 vezes 100 e vou encontrar 200. O 200 vai estar na posição 100 e o 200 é um número par. Então toda vez, aí o que eu faço? Eu encontro 2 vezes N. Para eu escrever qualquer número par, eu faço 2 vezes n, dependendo da posição que esse número par estiver. Isso daqui é chamado de lei de formação da sequência. Ok? Então, a gente, através de alguns cálculos, a gente consegue encontrar, pegando uma sequência, a gente consegue encontrar uma lei de formação dela. Esse 2n é a lei de formação dos números pares. E para que serve eu achar a lei de formação? Por exemplo, eu quero encontrar um termo de uma progressão que seja dado por essa lei de formação. A n é igual a 2n menos 1. Então, o terceiro termo dessa PA, ele vale quanto? Então, ó, o termo que eu estou procurando é o terceiro, ou seja, ele está na posição 3. Então, o meu n vai valer 3, porque é a terceira posição. Então, é só substituir o n lá na lei de formação por 3. Pega essa lei de formação e substituo o n por 3. Então, meu n aqui vai valer 3. Então, eu faço 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 1 dá 5. Então, o terceiro termo dessa sequência, ele vale 5. Para isso que serve a lei de formação. Se eu tenho a lei de formação de uma sequência, eu quero encontrar o 10º termo. Basta eu substituir o n lá pelo valor. Então, por isso que é importante entender, e algumas vezes talvez a gente tenha que encontrar a lei de formação. Mas a princípio, eu tenho a lei de formação e preciso encontrar o termo na posição. Então, se você sabe a lei de formação, se você entendeu que o n é a posição do número, do elemento na sequência, é fácil resolver exercícios que exijam esse tipo de raciocínio. Ok, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima.